Sabe quando você não aguenta mais aquelas reuniões marcadas apenas para marcar outra reunião? Ou quando você dá um sangue nas suas entregas, fazendo mais do que esperado, só que não recebe um reconhecimento por isso? Ou quando te passa uma orientação sem sentido no trabalho e você fica perdido, sem saber por onde começar? Pois é, a forma como cada um vai reagir vai depender do seu temperamento, que são os padrões de comportamento que você é inclinado a fazer por uma tendência natural. Tem gente que, mediante algumas situações, vai ficar com raiva. Alguns não vão nem ligar direito, continuam naquela calma. Lembrou de alguém assim? Então, é por isso e é por causa do seu temperamento. É importante saber as características do seu temperamento porque ele tem relação direta com o esgotamento. Cada temperamento faz com que o esgotamento dê um tipo de sinal diferente. Muitos deles são silenciosos, mas ainda assim deletérios, agravando ainda mais o desgaste mental sem que você perceba. Fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como lidar com o seu esgotamento mental de acordo com o seu tipo de temperamento, para evitar que você ganhe um burnout. Vamos começar pelos temperamentos, pessoal. Então, a gente tem quatro. Existem quatro tipos de temperamentos, que é o fleumático, que é o sanguíneo, o colérico e o melancólico. Então, a gente tem esses quatro. É importante citar que existe uma relação simbólica entre esses quatro temperamentos e os quatro elementos da natureza, né? Que é a água para o fleumático, o fogo para o sanguíneo, o fogo para o colérico, o ar para o sanguíneo e a terra para o melancólico. Ok? Então, cada um desses temperamentos, eles remetem a um comportamento desse elemento. Então, se você olhar para o fleumático, que é água, a tendência é ficar um pouco mais parado, às vezes. Você pega o fleumático, coloca ele num lugar ali, ele vai ficar ali, parado, quieto. O sanguíneo, ar, expansão, mais expansivo, vai sair, vai conversar mais, vai falar mais. O colérico, o fogo, ele é o quê? Ele queima, ele também, de uma certa maneira, ele busca mais espaço, igual o ar, por exemplo, né? Então eles têm essa semelhança, por exemplo, o sanguíneo com o colérico, mas o colérico ele tem um apetite irascível, um desejo pelas coisas mais elevadas, maior, por exemplo. Então é uma pessoa que está ali querendo fazer com que o fogo realmente queime, né? Que aquela energia que está dentro dele queime. E o melancólico a terra, que é aquela pessoa que fica mais introspectiva. Não quer dizer que a pessoa seja triste, mas que ela está ali num momento de introspecção, de reflexão, ela pensa bastante antes de falar alguma coisa. Então, cada um desses temperamentos, eles têm características diferentes de cada um. É claro que você pode ter combinações de características de temperamentos. Você tem um predominante, mas você tem combinações de outros temperamentos dentro do seu predominante, mas é isso, tá? E o que isso significa? Que as inclinações, como eu comentei, são coisas que você está naturalmente tendencioso a fazer. Isso pode tanto te ajudar, como pode também te atrapalhar. E quando te ajuda, você consegue amplificar os seus resultados. Quando te atrapalha, você simplesmente cai, dependendo da situação, numa briga, ou no ostracismo, ou na procrastinação, ou até mesmo na guarda do rancor. Né? Então, primeiro passo de tudo é você olhar para si e entender o seu temperamento. E não, enfim, ficar tentando determinar que por causa do seu temperamento você comporta daquela maneira. Então, assim, ó, é importante vocês olharem para o temperamento, você conhecer o seu temperamento. Inclusive, nesse canal aqui, eu tenho um vídeo que eu te ensino como descobrir o seu temperamento, sem esses testes malucos da internet. Depois de assistir esse vídeo aqui, vai lá, para que você possa entender como você consegue chegar nessa conclusão e melhorar seus resultados. E calma que ainda não acabou. Nesse canal ainda tem um vídeo para cada um dos temperamentos que eu citei. Então, depois que você terminar aqui, você pode ir lá conferir como que é cada um desses temperamentos na prática e descobrir o que você pode ajustar na sua vida para atingir seus objetivos. Os links dos vídeos vão estar aqui disponíveis na descrição desse vídeo, tá bom? Beleza, pessoal. Então, vamos continuar aqui com essa questão, explorando essa questão dos temperamentos. A partir desse momento que você
está explorando as características do temperamento, você já entendeu basicamente ali qual que seria o seu temperamento, já dá para você ter uma ideia de quais são essas tendências. Eu até comentei aqui. Então, se você coloca para um fleumático um caminho, ele vai ser um excelente executor. Às vezes, se ele não souber o caminho, ele vai ficar perdido. Então, a partir desse momento, é justamente o que determina se ele vai ter ou não um bom resultado. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja fleumático e eu quero melhorar os meus resultados. Eu busco esse caminho de alguma maneira, eu busco construir esse caminho de alguma maneira. É contra a minha inclinação, mas eu preciso buscar construir esse caminho, porque senão a tendência minha é ficar parado, entende? É a mesma coisa com os outros temperamentos também. Se você achar uma pessoa que consiga mostrar esse caminho para você, você vai, inclusive, potencializar o resultado. Por exemplo, o colérico ele tem já uma tendência a abrir caminho. O fogo tem essa tendência, ele abre caminho. Então, se um fleumático ele acha um colérico ali para poder fazer uma parceria, por exemplo, pode ser que o fleumático tenha um resultado amplificado por conta da presença do colérico. E vamos imaginar, por exemplo, agora, vamos seguir o mesmo exemplo do colérico. Você é uma pessoa colérica e você trabalha como caixa de banco. Você concorda comigo? Nada contra profissões de caixa de banco, nada contra nenhum tipo de profissão, gente. A gente consegue encontrar sentido em qualquer profissão, tá? Então, vamos supor que você seja um caixa de banco e você é colérico. Caixa de banco não tem interação direito e não tem espaço para você sair e queimar, para você expandir, para você ganhar espaço, digamos assim, ganhar território, que é o que o fogo faz. Você fica ali parado, normalmente fazendo atividades e exercícios repetitivos. Chega uma pessoa, você vai fazer a mesma coisa, chega outra pessoa, você vai fazer a mesma coisa, é pagar conta, é sacar dinheiro, é fazer jogo, é não sei o quê. Enfim, você entra num ciclo de repetição. E há um momento que você entra nesse ciclo de repetição, você acha aquilo ali tudo muito monótono, a função é monótona, as atividades são repetitivas. E você vai começar a ficar maluco. Basicamente é isso. Algo dentro de você vai te instigar a sair dali. Então, e se você não sair, muito provavelmente você vai criar uma fonte de sofrimento. Beleza. Aí você tem um outro exemplo, o melancólico. Se o melancólico trabalha como um vendedor, ele vai sofrer demais, porque o melancólico ele tem uma tendência a não ter interações com pessoas. Ele prefere ficar mais recluso no seu mundo. O melancólico tem pouquíssimos amigos. Eles não gostam de contato com pessoas. Então, se você colocar o melancólico como um vendedor, é basicamente assinar um atestado de loucura para ele. Porque ele vai ficar muito estressado. Então, assim, nesse sentido, é muito importante, por exemplo, se você for um melancólico, estiver ocupando um cargo de vendedor, talvez uma movimentação faça sentido para você sair desse cargo de vendedor, passar, por exemplo, para uma análise de dados de marketing ou de vendas, para você fazer muito mais sentido por conta até da experiência que você teve. Por exemplo, isso que eu estou dando um exemplo, tá? Então, vocês podem olhar para esse tipo de coisa. Beleza. O contrário, por exemplo, para um sanguíneo já não é verdade. O que eu quero dizer? O sanguíneo, se eles não tiverem contato com pessoas, eles vão ficar terrivelmente tristes. Você consegue embotar, o sanguíneo ele perde a clareza quando ele não tem contato com as pessoas. Ele fica perdido, ele gosta desse contato, ele gosta de trocar experiências ali, inclusive experiências voltadas aos sentidos mesmo, né? Paladar, tato, olfato. Esse é a característica do sanguíneo. Então, se você coloca um sanguíneo onde ele não tenha a possibilidade de fazer contatos com outras pessoas, é muito provável que ele vai ficar muito triste, muito deprimido, vai desenvolver um esgotamento grande também. E quando acontecem essas coisas diferentes da tendência natural do temperamento, os dias começam a se tornar uma tortura para aquela pessoa. Cada trabalho, cada vez que você pensa no seu trabalho, de fato, você se entristece, você fica cada vez mais esgotado mesmo, porque aquilo ali não é algo que é para você. Só que depois alguma coisa muda.
se você toma uma decisão. Então, você, quando escolhe um seu trabalho alinhado com o seu temperamento, você diminui uma fonte de preocupação. É uma fonte de preocupação a menos que você vai ter quando você já está alinhado com o seu trabalho. Imagina um colérico como um vendedor. Ele vai ganhando espaço à medida que ele vai ali tendo interação, tendo sucesso, porque o colérico também é muito competitivo. Então, pessoal, é muito importante olhar para isso e, se você estiver desalinhado, tentar buscar formas de se alinhar. Vai ser mais difícil, com certeza, mas quando você faz isso, você sai de uma estrutura de estagnação para uma estrutura de desenvolvimento. E aí, uma coisa que eu falo, e essa é importante, quando você busca esse alinhamento, não quer dizer que você está se determinando. Por exemplo, eu sou assim por causa do meu temperamento e eu não vou mudar. Isso é característica de gente imatura. E eu espero que não seja com você que eu estou falando aqui. Então, assim, não olhem para esse determinismo. Isso leva as pessoas a se enganarem muito. O amadurecimento, ele é justamente mudar e lutar contra as suas piores inclinações, seja essas inclinações negativas dos temperamentos, por exemplo, como a irritação do colérico, o rancor do melancólico, o ostracismo, a procrastinação do fleumático, a afetação do sanguíneo. Essas mesmas inclinações, elas podem fazer você se sentir deslocado, dando início a um sentimento de angústia e ao não saber o que esperar do futuro e duvidar sobre si mesmo. O seu temperamento, ele vai modificando a sua relação com o trabalho, que de cada um é de um jeito. Na maioria das pessoas, o gatilho para a sobrecarga mental é quando você começa a pensar que você não gosta do seu trabalho. Quando você não vê mais sentido nas atividades que você faz e sente uma tristeza quando você pensa em ter que trabalhar. Talvez você acredite que isso é só uma fase. É que esses pensamentos eles vão acabar ali e passar logo, né? Eles vão sair logo. Mas a verdade é que, se nada mudar, o caminho mais natural é piorar. Sua relação com o trabalho já não está satisfatória, muito pelo contrário, ela te causa uma ansiedade muito grande. Essa ansiedade ela se transforma em estresse, ela se transforma em irritação e, de repente, o que era simples um aborrecimento no trabalho se torna um esgotamento mental. Isso já aconteceu com muitas pessoas antes e pode, com certeza, acontecer com você também. Foi pensando nisso que eu criei o Fim do Esgotamento, que é o meu curso que vai te dar um passo a passo seguro para que você encontre sentido no trabalho que você faz, com práticas que vão te possibilitar fazer as pazes com o seu trabalho. Encontrar ou ter uma carreira alinhada com seus planos de vida e que te possibilite viver com satisfação a vida que você sempre quis é algo importante para você? Se sim, é só clicar que o link vai estar na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição no Fim do Esgotamento. Ok, voltamos. Estamos desalinhados com o nosso trabalho. Quais são as alternativas que nós temos? Bom, vamos lá. Seu trabalho não condiz e você está insatisfeito. Você precisa realmente começar a olhar para modificar a sua realidade. Por que disso? Porque a gente normalmente costuma acreditar que, se nós não fizermos nada, algo vai mudar. Só que não é bem assim. Não adianta, eu já falei isso aqui algumas vezes, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, não adianta você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Isso pode ser que aconteça? Pode, mas é muito mais provável que não aconteça. Para isso, você precisa fazer alguma coisa. Você não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Aí eu te convido a fazer alguns questionamentos. Como, por exemplo, se você está em uma situação que você quer mais contato com as pessoas, como você consegue fazer isso? Quais são os caminhos que você pode seguir? Você consegue alinhar com o seu superior? Você consegue criar um negócio que você tenha esse contato com as pessoas? Você consegue liderar mais projetos? Você consegue começar novos projetos?
Se você é melancólico, por exemplo, como que eu consigo que as pessoas me deixem em paz para fazer o meu trabalho? É possível isso? Será que as pessoas têm que notarem que eu sou assim e que eu não gosto de ser incomodado? Ou será que eu posso ir lá e falar com elas, alinhar esse tipo de coisa, mostrar para elas a minha forma de trabalhar, como que eu gosto de conversar, como que eu gosto de trabalhar e que eu sou uma pessoa extremamente organizada, no caso dos melancólicos aqui, por exemplo? Esses são questionamentos que são interessantes de serem feitos. O mesmo vale para o fleumático, para o sanguíneo. Eu já dei algumas dicas aqui, né, algumas recomendações no começo do vídeo, que foi as pessoas se associarem a temperamentos que se complementam. O fleumático se associar a um colérico, um sanguíneo tentar se associar a um melancólico, talvez, para eles se complementarem. Isso varia claramente entre as combinações de temperamento, mas não deixem de olhar justamente para esse tipo de situação. Por quê? Esse tipo de situação eu digo onde você está, como você se comporta e qual é o seu desejo, qual que é a sua visão ideal do comportamento. Ou seja, se você é um colérico trabalhando num caixa de banco, muito provavelmente seria mais interessante você buscar um relacionamento com o cliente, você sair de caixa de banco e buscar um relacionamento com o cliente, porque você consegue ali ter mais contato com pessoas, que também é uma coisa do colérico, e você consegue ganhar mais espaço, porque você está trabalhando com um pouco mais de vendas, por exemplo. E aí, trabalhar com vendas requer uma dinâmica a mais, requer estratégia de venda, requer algo a mais fora da monotonia dos caixas, por exemplo. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí você vai começar a usar a sua imaginação. Você vai se colocar à disposição, você vai entender quais são as habilidades ou as competências que você precisa para ocupar aquele cargo. E se não for possível fazer isso onde você está, comece a buscar coisas fora. Gente, nós vivemos hoje num mundo que ele é competitivo. Ele é um mundo onde não dá para a gente ficar achando que todas as pessoas farão ou agirão da maneira que a gente gostaria que elas agissem. Não é assim que funciona. Tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente empresarial. Basicamente é uma guerra mesmo. É claro, ninguém está matando ninguém, mas aqui para você ganhar o seu espaço, você precisa de fato defender os seus interesses. E defender os seus interesses não significa ser egoísta de forma nenhuma. Significa você defender o que você acredita, o que você quer e para potencializar os seus resultados. Eu tenho certeza que quando você começa a navegar melhor nesses temperamentos, quando você começa a se questionar mais, entender qual que é o seu temperamento, qual que é o seu trabalho, como que cada um deles se encaixa e como você consegue evoluir à medida que você vai se desenvolvendo e fazendo, colocando as atividades, você vai começar a se sentir muito mais confiante nas suas ações, você vai começar a se sentir muito mais segurança no seu trabalho. E aí você começa realmente a eliminar esse esgotamento que tanto incomoda a gente nos nossos dia a dia e tanto incomoda você no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal para que você acompanhe o nosso conteúdo aqui com muitas informações relevantes para você cuidar da sua mente, não deixando que nenhuma perturbação ou frustração impeça você de alcançar seus objetivos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.